misteriosa cartomante embarca em um cruzeiro. Sua chegada ao porto foi ao entardecer. As nuvens alaranjadas tingiam o céu. O navio era imponente e seu mastro de madeira, já quase todo tomado pelo musgo, passava uma sensação de abandono. Suas cordas desgastadas balançavam no convés. O cruzeiro, apesar de seus defeitos e decadências, ainda se aventurava pelos mares. Seus motores antigos rugem como uma fera cansada, mas determinada. Passageiros caminham por corredores desgastados, onde o brilho do passado ainda tenta resistir. As piscinas são enchidas antes de cada viagem, mas a água nunca parece totalmente limpa. Nos salões, o entretenimento é um eco distante do que já foi, e mesmo assim ele continua navegando, um símbolo de resistência e nostalgia. Uma névoa espessa e quase sobrenatural pairava por perto. Um grupo de passageiros ansiosos por uma aventura luxuosa e relaxante embarcam nesse cruzeiro para explorar destinos exóticos. Os passageiros acreditavam estar embarcando em uma viagem paradisíaca, mas logo perceberam que o destino era um enigma. A tripulação se mantinha em silêncio e as coordenadas eram constantemente alteradas. A única coisa que se sabia era que o cruzeiro os levaria para uma ilha envolta em mistério e lendas antigas. Diziam que nas profundezas da selva da ilha escondia-se um templo esquecido, guardado por sombras de um passado sombrio e amaldiçoado. Cada porto de escala revelaria pistas desconcertantes e desafios inesperados, transformando a viagem em uma jornada de sobrevivência e descoberta. A excitação inicial dos passageiros os cegou para os detalhes estranhos que começaram a surgir. Eles riam e brindavam, maravilhados com a grandiosidade do navio. A misteriosa cartomante embarca e vai em direção às cabines por um corredor escuro. A cada passo, os sussurros dos passageiros ecoavam em uma sinfonia distante, enquanto a cartomante, envolta em uma aura do mistério e segredos antigos, desaparecia na escuridão. O que ninguém sabia era que as cartas que ela carregava não previam apenas o futuro, mas também revelavam os desejos mais profundos e os pesadelos mais ocultos de quem ousasse cruzar o seu caminho. A verdadeira aventura estava apenas começando. Na primeira noite, os passageiros não conseguiram dormir, por causa de sons estranhos e sussurros que ecoavam pelos corredores. As luzes piscavam e faziam sombras dançarem nas paredes. A noite estava quase se despedindo, quando um sino antigo tocou, ocasionalmente, ecoando uma melodia arrepiante. A atmosfera foi de frio penetrante, mesmo no calor da noite de verão. Entre conversas sussurradas nos corredores e olhares preocupados no convés, a euforia foi lentamente substituída por um misto de curiosidade e medo. Mas, por mais que tentassem disfarçar suas apreensões, a sensação de que algo estava profundamente errado pairava no ar. Mesmo com a falta de sono, a expectativa era irresistível. Havia atividade de mergulho, um passeio pela ilha secreta e até mesmo uma festa noturna sob as estrelas. A promessa de aventura era forte o suficiente para ofuscar qualquer suspeita. Eles decidiram se entregar ao encanto do itinerário, deixando para trás os temores e a exaustão, pelo menos por enquanto. A misteriosa cartomante se ofereceu para ler a sorte e o futuro de 6 passageiros. Eles estranharam a presença da mulher enigmática, que segurava um crânio incomum nas mãos, mas aceitaram a proposta. O crânio era parte dos restos mortais de um astrólogo e vidente, cuja vida foi tragicamente interrompida por pessoas descrentes, disse a estranha mulher com um ar de sarcasmo. Ela os levou para o porão do navio, que ficava abaixo da casa de máquinas. Montou uma mesa com velas e colocou sobre ela um sinistro baú de aparência horrível. Parecia ser feito de pele humana costurada à mão. Continha inscrições de um dialeto antigo. Sua tampa possuía alguns furos pequenos. A cartomante colocou o crânio no centro da mesa. A cavidade dos olhos brilha como chamas no inferno e com uma voz de terror estridente, ela grita para todos se sentarem e dessem as mãos, entoando um cântico em um idioma desconhecido. A cartomante invoca um espírito de um homem, que foi o líder de uma seita de poder que, com um simples olhar para as estrelas, ele pode lançar maldições
prever desastres e manipular as emoções das pessoas, levando-as à loucura ou até mesmo ao desespero. É um poder que corrompe a alma e traz destruição a todos ao seu redor. Esse homem foi queimado vivo por aldeões da Idade Média. Os passageiros, até então desconhecidos, se apavoraram quando uma densa névoa tomou todo o porão. Todos correram em direção à porta, que estava bloqueada por um grande espelho antigo que refletia imagens distorcidas da noite da fogueira de Todos os Santos, onde a congregação de um vilarejo queima o velho homem. Enquanto seu corpo era possuído pelas chamas, ele gritava com todas as forças que ainda restava, que pelo poder, o livro de sangue dos condenados, ele voltaria para buscar vingança contra os membros das famílias dos homens que o condenaram à morte. Foi então que uma mão enfaixada e seca, retorcida pelo tempo e pela magia, com dedos esqueléticos saindo de faixas de linho desgastadas, apareceu de dentro do espelho e puxou um por um dos 6 passageiros, que são descendentes do Tribunal do Carrasco, que condenaram muitas almas no passado. E uma delas era do astrólogo e vidente Hendrik Maledictus. Eles devem enfrentar o julgamento onde cada um precisa demonstrar arrependimento pelos atos de seus antepassados. O espelho então se estilhaça e todos caíram em uma plataforma que balança como um pêndulo sobre um rio que corria lentamente, não com águas cristalinas, mas com uma corrente viscosa de lava incandescente. As margens eram cobertas por rochas queimadas e estéreis, onde o calor extremo faz com que o ar ao redor tremule. As poucas árvores e plantas, outrora verdes, agora são apenas troncos carbonizados, sobrevivendo como sombras esqueléticas de um passado. Eles ouviam sons como estalos, como se o rio estivesse gemendo de dor. O ar era irrespirável, carregado de cinzas e gás sulfuroso. Perturbados, os passageiros continuam a buscar uma saída, correndo de um lado para o outro, mas lentamente eles adormeceram, e em seus sonhos uma criatura sinistra, de raízes pagãs, se adaptava às memórias de cada um deles. Cada sonho era uma viagem ao passado, onde traumas esquecidos e segredos sombrios eram revelados. Eles se viam presos em labirintos de memórias distorcidas, onde o tempo e o espaço não faziam sentido. A criatura se alimenta de seus piores medos. Ao acordarem, os passageiros não sabiam se estavam realmente livres ou ainda presos em um pesadelo sem fim. A linha entre o sonho e a realidade se tornava cada vez mais tênue, e a presença da criatura parecia mais palpável a cada momento. A luta pela sobrevivência não era apenas contra o ambiente hostil, mas também contra os próprios demônios interiores, que a criatura havia despertado.